Muito bem. Domingo passado tivemos um culto missionário aqui, né, com Natan, Priscila, né, que estão aí, Moisés. E a gente vai continuar um pouquinho na mesma pegada. Eu falei para o Léo que não é uma consequência de domingo passado, mas foi realmente uma coincidência, uma jesuicidência, porque eu estava escalada para hoje desde já alguns dias. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Quem gosta aí, entende da rede social? Navega no Instagram, né? Para que serve o hashtag? Marcar uma trend? Alguém sabe o que é trend? Eu sei o que é trend. Agora, o que é trend, não sei, mas que é da rede social, deve saber o que significa. Hashtag, para quem não sabe, é o jogo da velha, né? No nosso português, isso aqui bem claro. Então, quando você quer marcar alguma coisa, um conteúdo relevante, acessar, você faz uma hashtag. Alguém acessou uma hashtag aí essa semana na rede social? Alguém? Gente, me ajude. Hashtag o quê? Pesquisei notícia. Hashtag notícias? Tá, hashtag, quem precisou mais aí de hashtag? Santos, gente, nós somos os santos, entendeu? É isso que ele quis dizer. Hashtag, quem mais acessou alguma coisa? Hashtag, quem publicou algum vídeo, colocou hashtag o que lá? Ai, gente. Hashtag Portale, quem acessou hashtag Portale essa semana aí? Se não, dá um hashtag hoje lá, do Pizza lá em Sumaré, a melhor pizzaria que eu já comi. Quem mais? Depois eu quero comissão, tá? Hashtag, quem mais? Pão de queijo da Sol. Hashtag pão de queijo da Sol. Gente, olha, esse povo tá aproveitando para fazer propaganda. É isso aí, Jonas. Mas hoje, então, nosso hashtag é hashtag Partiu Missão. Amém? Esse vai ser o nosso tema de hoje, hashtag Partiu Missão. Então, quem quiser, por favor, marque lá na sua rede social, hashtag Partiu Missão. Por que a gente vai falar do hashtag Partiu Missão? Porque quando a gente realmente vai para a missão de Deus, significa que ela nasceu no nosso coração. E eu quero ler com você Atos 13, do versículo 1 ao 3, por enquanto, para mostrar que a missão, ela nasce na dedicação ao Senhor. Atos 13, o versículo está projetado também, o texto está projetado, você pode acompanhar, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Hashtag Partiu Missão, porque ela nasce da dedicação ao Senhor. É interessante quando a gente olha esse texto, que é o texto ali onde o Espírito Santo, Deus, dá uma mensagem muito clara para a missão de Paulo e Barnabé. Eles estavam juntos, em comunhão com a igreja em Antioquia, obrigado. Com a igreja servindo, dedicando ao Senhor. E aí o versículo vai dizer que eles estavam adorando, algumas traduções falam servindo, né? Porque quando a gente olha na Bíblia, adoração e serviço é uma coisa só. Infelizmente, né, nos dias mais modernos, a adoração parece que ela se resumiu à música. Aquele momento ali, às vezes do culto, que nós cantamos uma música de adoração. E, para piorar ainda, a música lenta. Como se uma música mais agitada, um samba, um pagode, um rock, né, ou qualquer outro ritmo, não adorasse a Deus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a palavra adoração e serviço é uma coisa só. Porque quem adora a Deus serve, quem serve a Deus adora. E isso não é apenas uma atividade, mas é um estilo de vida, é uma maneira de viver a vida diante da presença de Deus. E eles estavam ali adorando, servindo a comunidade, servindo a Deus.
e orando e jejuando. Por quê? Deus não chama pessoas que não estão se dedicando à oração, ao jejum, empenhado na obra. Eles estavam buscando a direção de Deus, sensíveis à voz de Deus, e eles estavam servindo. E é uma coisa interessante que, quando a gente olha para a Bíblia, para o momento em que Deus chama pessoas, Deus chama sempre pessoas que estão fazendo alguma coisa. Quando Deus chamou Moisés, ele estava trabalhando, certo? Sim ou não? Estava trabalhando, pastoreando as ovelhas do sogro. Quando ele chama Davi, Davi nem estava na hora ali, porque ele estava lá no campo trabalhando. E aí no domingo passado, no outro domingo, Léo pregou sobre Gideão, onde ele estava quando Deus chamou? Trabalhando. Ele estava trabalhando, duro. Onde estava Pedro, Tiago e João quando Jesus chamou? Pescando. Onde estava Mateus quando Jesus chamou? Na coleteria de impostos, trabalhando. Então, gente, se você fala assim, eu vou ver em algum momento se o Senhor toca no meu coração para eu servir, Deus já está em outra. Deus já está procurando aquele que está ali, no dia a dia, trabalhando, servindo, empenhado, dedicado, se esforçando, porque quando o Espírito Santo toca na nossa vida, no momento da conversão, a gente se dedica a Deus. Deus não chama a pessoa desocupada. Deus não chama a pessoa que está pensando se vai fazer alguma coisa, porque Deus tem pressa. A obra de Deus tem pressa. E aí é curioso que quanto mais a pessoa faz, mas é esse que Deus dá responsabilidade, né, Fabi? Estou falando da Fabi porque ela compartilhou ontem na reunião de líderes e ministérios, né, dos desafios, né, do quanto trabalho nós temos para fazer. Então, gente, a missão, ela nasce da dedicação ao Senhor. E eu não estou falando aqui dessa missão apenas como Paulo e Barnabé, que Deus chamou para algo muito específico. Eu estou falando da missão nossa como crente. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente recebe a missão. E qual é a missão? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Será que Deus quer que eu cante? Será que dá vontade de Deus que eu faça isso? Será que dá vontade de Deus que eu sirva na recepção? Aí eu estava conversando com alguém e eu disse assim, olha, vamos pensar o seguinte, a igreja continua sendo igreja se não tiver o louvor? Continua. A igreja continua sendo igreja se não tiver alguém ali na recepção, amém, uma bênção, um louvor, uma bênção, recepção. A igreja continua sendo igreja? Continua. Então, isso é o nosso serviço para o corpo nesse momento, mas a nossa missão é pregar o Evangelho. Jesus chamou pessoas para continuar aquilo que ele começou, pregar as boas novas. E se isso não nasce no nosso coração, se isso não vem do fundo do nosso coração, dessa disposição de estar diante de Deus, servindo com os nossos dons e talentos, mas acima de tudo, assumindo a responsabilidade de pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. E, gente, Deus não vai contar com uma pessoa que não está empenhada. Deus não vai contar com uma pessoa que está sentada esperando o momento certo. O momento é hoje, é agora, é ontem. Deus tem pressa e Deus chama Paulo exatamente no momento, na estrada de Damasco, ele está trabalhando. Paulo está indo para Damasco porque para ele estava servindo a Deus, dedicando a Deus, eliminando ou tentando eliminar os nazarenos, como eram chamados. E ele estava ali, vamos para Damasco, que eu vou catar aqueles lá, eu vou prender todo mundo e a gente vai acabar com esse mal, cortar o mal pela raiz. E Deus chama Paulo, e Deus aparece para Paulo, no momento em que ele está empenhado na sua missão, e coloca ele numa outra missão, que é de pregar o Evangelho. E Paulo, então, sendo separado, sendo chamado, sendo tocado por Deus, sendo ministrado pelo Espírito Santo, ele se coloca diante do Senhor. Ele vai para a igreja, ele serve, ele ora, ele jejua. E o chamado de Deus não é uma questão
pessoal, assim, sabe? Nossa, que desejo que eu tenho de servir a Deus, que desejo. Primeiramente, a missão, ela é uma iniciativa do Espírito Santo. Ela é uma iniciativa de Deus. Disse o Espírito Santo à igreja, lá no versículo 2. Disse o Espírito Santo. E todas as vezes que essas pessoas são chamadas, né, que eu falei aqui, a iniciativa é de Deus. E Deus procura pessoas que estão realmente dispostas, trabalhando, se engajando. E o chamado, ele é um processo. O chamado de Deus é um processo progressivo. Nasce lá no nosso interior quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus. Depois a gente está na comunhão, está com a igreja local, está servindo com os nossos dons, com os nossos ministérios. E Deus vai colocando responsabilidade. Então, uma pessoa converteu ontem e já quer ir para o campo missionário, por exemplo, não dá certo. É um preparo. Existe um preparo. A Bruna, quando esteve aqui, ela pregou, de todo o processo que ela foi caminhando até chegar ao campo. Gente, é um processo. E nós precisamos nos submeter a esse processo de Deus na nossa vida. Então, o chamado não é só um desejinho pessoal lá no nosso coração. Um sonho distante de algum momento servir a Deus. Mas quem realmente é tocado por Deus faz, serve, se dedica. Porque se é só um desejo, a gente desiste. E sabe um texto que me chama a atenção? É o texto de Jeremias 29. Jeremias é um profeta que ele sempre pensa em desistir. Ele tem as crises existenciais. Ele fala, Deus, para mim chega, não dá mais, eu não quero saber desse negócio. E olha só que lá no versículo 9 do capítulo 20, ele fala assim, mas se eu digo, não vou falar mais do Senhor, não vou mais falar do seu nome, mas quanto mais eu falo, que eu não quero falar, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Quando Deus nos incomoda, quando Deus nos chama, quando a gente entende a responsabilidade do chamado, da missão de Deus na nossa vida, a gente não consegue se calar, a gente não consegue conter. É uma coisa tão forte dentro do nosso coração que tudo pode desmoronar ao nosso redor. Você pode se decepcionar, você pode ficar chateado, mas você permanece porque você entende que o seu compromisso não são com pessoas, é com o eterno, é com Deus que nos chama, que nos vocaciona, que nos salva, que nos resgata do lamaçal do pecado, e você fala assim, não tem como eu desistir disso. E aí Deus nos chama desse momento de oração, de dedicação. Então, se você hoje está pensando que Deus, acho que Deus não tem nenhum ministério para mim, você está enganado. Deus chama cada pessoa para servi-lo, para pregar o Evangelho. Amém? Então, que nós possamos sair daqui nessa manhã, #partiu missão. Vamos fazer a missão de Deus no nosso dia a dia. Vamos servir. O Léo comentou aqui do nosso culto à noite. Gente, precisamos nos desafiar. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque servir a Deus é estar o tempo todo na zona de esforço. Porque o Espírito Santo nos incomoda a fazer mais, a doar mais, a fazer mais por Ele, porque Ele deu tudo. Tudo. E nós precisamos nos dedicar. Então, #partiu missão. Veja só o que diz lá no versículo 4 até o versículo 10. Vamos ler, diz assim. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 6, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Deixa eu tirar o óculos para ler melhor. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, e esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Hashtag partiu missão, apesar das oposições e do poder das trevas. Apesar das oposições e do poder das trevas. Então, se você tem medo do diabo, isso aqui é para você. Isso aqui é para você, porque sem Jesus, meu filho, não adianta correr, que ele vai te pegar. Ele vai te pegar, mas se você tem medo de diabo, a missão é para você, porque só em Jesus, só no nome de Jesus que a gente consegue enfrentar o reino das trevas e as oposições que se levantam. Gente, toda missão tem oposição. Não adianta a gente pensar que a gente vai enfrentar uma missão importante e que a gente não vai ter oposição. Vai ter oposição. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo em forma de pomba desceu sobre ele. O que aconteceu? Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E ali ele foi tentado pelo diabo. E muitas vezes, quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, se propõe a dedicar algo a Deus, ao Senhor, as oposições se levantam. O reino das trevas se levanta. Por quê? Porque ele não quer que a gente se dedique a Deus. Ele não quer que a gente sirva a Deus. E sabe o que é pior? Que muitas vezes, quem se levanta, ou pessoas, pessoas que levantam contra o Evangelho, são pessoas próximas. São pessoas próximas. Não são pessoas distantes. E aqui fala que Elimas era o assessor de Sérgio Paulo. Ou seja, uma pessoa que estava ali perto dele o tempo todo. Então, a missão de pregar o Evangelho na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, para os nossos amigos, ou em outro estado, em outro país, em outras regiões, qualquer lugar, em outras culturas, é um grande desafio. Vai levantar oposição. Não tem nada de romântico na obra de Deus. Não tem nada de romântico. Aqui é guerra. É o reino da luz e o reino das trevas, ali travando o tempo todo. Então, quando a gente se propõe a evangelizar, a pregar, a falar de Jesus, pode ter certeza que o mal vai se levantar. Mas você não precisa ter medo, porque ele já está derrotado. Amém? Ele já é derrotado. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele venceu o diabo, ele venceu a morte. E é nele também que nós temos essa vitória. Então, nós não precisamos ter medo do diabo. Sabe? A gente não precisa ficar preocupado. A gente escuta algumas pessoas, acontece negócio de possessão demoníaca, eu vou correr. Quando eu falei, ele corre atrás, ele corre mais do que você. Pode ter certeza que ele corre mais do que você. Você tem que correr para enfrentá-lo. No nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Então, pregar o Evangelho vai ter oposição, sim. Vai pessoas que vai ser do contra, sim. Vai ter um poder das trevas, sim. Na semana passada nós ouvimos aqui o Natan falando da tensão diária que ele vive para pregar o Evangelho, das oposições, um lugar em que é proibido. Conversei com a Bruna essa semana e ela falando das insônias que ela tem tido diante dos desafios que ela tem encontrado, que ela tem enfrentado naquele lugar. Mas aqui também nós temos os nossos desafios. São outros desafios, mas nós temos. Lá, se eles falarem abertamente que servem a Jesus, eles podem perder a cabeça. Aqui a gente dá a cabeça e as pessoas não querem. A gente faz de tudo, a gente se esforça, a gente prega, e às vezes as pessoas ficam se dispersando por diversos motivos. Comodismo, dispersões de tantas coisas, tanta informação, preguiça, ou porque tem outros objetivos e outros sonhos. Mas nós precisamos entender, vai ter oposição. E quando você se coloca diante de Deus, fala assim, eu vou servir, vou dar o meu melhor para o Senhor, vai vir oposição. Eu sempre brinco, que quando o crente fala um propósito de jejum, fala assim, hoje eu vou fazer um propósito essa semana, é a semana que tem aniversário, casamento, aí todo mundo resolve te dar presente de chocolate,
Aí o Daniel convida para comer pizza lá na Portale. Aí outro te convida. Aparece tudo. Porque quando você fala assim, essa semana eu vou me dedicar, aí todas as comidas gostosas aparecem naquele dia. É a mesma aprovação, não é? E quando a gente vai falar, quando a gente vai pregar sobre Jesus, a gente trava também essa batalha com o reino das trevas. Porque toda missão enfrenta oposição. Quando a gente vai evangelizar, a gente cutuca mesmo o capeta. Como diz o Cláudio Duarte, capeta não, é lapeta, lá, bem longe de mim, né? Não é cá não, lá. A gente cutuca o reino das trevas, mas a questão é, como é que nós vamos enfrentar? Como é que nós vamos enfrentar essas oposições? Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A gente não vai humilhar as pessoas, a gente não vai denigrir as pessoas, a gente não vai julgar as pessoas. A gente precisa entender que a pregação do Evangelho é uma luta contra o reino das trevas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente e disse: filho do diabo. Paulo é dos meus, direto. Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Mas só que o apóstolo Paulo sabia o que estava por trás. O apóstolo Paulo sabia que aquilo era uma opressão maligna. Era o diabo tentando impedir que aquele homem, que o procônsul, entendessem a mensagem de Deus. E é dessa maneira que nós vamos enfrentar o diabo. É dessa maneira que nós vamos enfrentar o reino das trevas. É cara a cara, é olho no olho, é com oração, é com jejum, é com repreensão, é na autoridade da palavra de Deus. Amém? Não é com filosofia, não é com ideia, não é com religião, não é nada. É na palavra de Deus. É no Espírito. Somente o Espírito Santo em nossa vida é capaz de resistir o diabo. Só. Não sei se vocês lembram, mas mais para frente, aqui no livro de Atos, uma certa pessoa foi expulsar o demônio no nome de Jesus que Paulo pregava. Alguém lembra desse texto? Em nome do Jesus que Paulo prega, eu te repreendo. O diabo fala assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, agora você e pau nele. E deu um couro, o cara saiu mancando. Por quê? Ele não tinha autoridade. Não tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas vai o capeta enfrentar a pessoa, o crente cheio do Espírito Santo. Quem leva pau é ele, porque ele sai correndo, porque na autoridade do nome de Jesus, o diabo não resiste. Amém? Então, todas as vezes que você for falar do Evangelho para alguém, para uma pessoa, diga: Deus, me cubra com a tua graça, com a tua misericórdia, me dê entendimento, me dê ousadia para enfrentar o que preciso for, mas eu não vou me calar. Amém? Não vou me calar. Hashtag partiu missão, porque ela nasce da dedicação ao Senhor. Hashtag partiu missão, apesar das oposições que nós enfrentamos, apesar do poder das trevas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? E lá, continuando no versículo 13, 37 e 38, eu vou pedir a ajuda de vocês para ler. Vamos lá? Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João deixou ali e voltou para Jerusalém. Agora a gente vai lá para o capítulo 15, 37. Está aí? Vamos lá. 1, 2, 3. João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Bom, hashtag partiu missão, apesar dos que recuam. Apesar daqueles que, acho que eu vou parar por aqui. E a gente vê aqui no texto que Marcos, primo de Barnabé, a gente vai ter essa informação em outros textos, ele vai até a cidade e depois ele desiste. Não, o texto não fala por quê,
não fala a razão por que ele voltou para Jerusalém, mas a verdade é que ali ele desiste, porque Paulo vai falar lá no capítulo 15 que ele não queria mais João Marcos com ele, porque ele tinha abandonado a missão. Então, vai ter pessoas que pode começar o trabalho. Ela pode começar na dedicação, mas talvez ela não esteja pronta naquele momento. E assim, nem todos estão preparados para perseverar na missão, seja por uma questão emocional, seja por uma questão espiritual, ou até mesmo existencial, seja lá o que for. E aí a gente tem que entender que tem pessoas que recuam. E a gente vai fazer o quê? Julgar essas pessoas? Não. É Deus que trabalha na vida delas. E nesse momento aqui, Barnabé queria de novo levar João Marcos para a viagem. Paulo falou assim, eu não quero ninguém atrapalhando aqui o nosso trabalho. Ele desistiu, ele que fica aí. E ali eles tiveram um embate, né? Aí você imagina Paulo e Barnabé, os grandes amigos, lá no capítulo 15, fala que ali foi tão ferrenha a treta entre eles que foi cada um para um lado. Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. E aí Paulo então escolheu Silas e foi viajar. Então assim, essas desavenças entre pessoas, gente, não atrapalha a obra de Deus, tá? Porque depois eles se resolveram, se abraçaram, te perdoe em nome de Jesus, vamos lá, porque a obra de Deus é maior. Amém? Amém. Então assim, se você tem aí uma rusguinha com alguém, seja da família biológica ou da família espiritual, perdoa, se resolve, porque a obra de Deus é maior. A obra de Deus é mais importante. É por isso que o Senhor nos ensina a perdoar, a amar, a relevar, porque nós precisamos desapegar dessas coisinhas, dessas rusguinhas um com o outro e focar no reino de Deus. Então assim, veja, os apóstolos tiveram ali uma discussão ferrenha que cada um foi para o lado, mas depois eles se resolveram, porque eles estavam focados, sem mágoa no coração. Claro, eu imagino, não consigo ver aqui eles com mágoa no coração, mas simplesmente por um momento diferente que cada um estava e foram para a missão. Então, se não deu certo com a pessoa naquele momento, faz a missão. A gente precisa cumprir a missão de Deus, apesar daqueles que não querem, porque não estão prontos, porque tem outros sonhos, porque tem outros objetivos, não importa. A gente precisa trabalhar com quem quer. A gente precisa fazer a obra com quem quer, porque a obra de Deus não vai parar. Com você ou sem você, comigo ou semigo, a obra de Deus vai continuar, porque a obra é dele. A obra é dele e Deus tem pressa. Deus não é ansioso, Deus tem pressa, porque Ele quer mais pessoas salvas. E Deus não é folgado, Deus não é confuso, fala assim, não sei se eu quero agora, não sei se eu quero depois. E quando Deus fala assim, Marcos, você quer me servir? Marcos, não sei já. Silas, vai você. Deus é assim, ó. Então, enquanto você está pensando, meu filho, Deus já está trabalhando na vida de outras pessoas. Não perca o time. Não perca o tempo de Deus. Não perca o privilégio de servir a Deus. De se dedicar na obra de Deus, apesar das circunstâncias, apesar daqueles que abandonam. Se ele não quer, se ele não está pronto, ok, segue sua vida. Diante de Deus, segue seu ministério, segue na sua missão. Se você pregou, a pessoa não quis receber, vai para outro, sacode a poeira e segue para outras pessoas. Porque vai ter pessoas que não vão querer. E sabe que se Marcos não quis naquele momento, Paulo tinha outras pessoas que poderiam ajudá-lo. E ele foi com Silas, né, pregar e continuar na sua viagem. Só que Deus trabalha na vida das pessoas. E aí lá em 2 Timóteo 4:11, 2 Timóteo, não sei quanto tempo depois, 4:11, Paulo diz assim, chama Marcos para mim aí. Chama Marcos porque ele se permitiu ser bem dedicado na obra do Senhor. Então aqui em Atos ele fala, não quero Marcos. Não quero porque ele só me atrapalhou. Mas lá em Timóteo ele diz, chama Marcos.
porque ele se dedicou à obra do Senhor, ele tem se mostrado uma pessoa dedicada e eu posso contar por ele. Paulo está entendendo o tempo de Marcos, que naquele momento ele não estava pronto. Mas Deus foi restaurando, Deus foi trabalhando na vida de João Marcos, Deus foi trabalhando no entendimento, na visão de Marcos, até que ele falou assim, não, se eu pegar no arado, eu não posso olhar para trás. Se eu botar a mão no arado, eu não posso fraquejar. Eu preciso ir. Se tiver que morrer por essa missão, morrerei. E assim também é conosco. Coloque a mão no arado. Se dedique, se entregue à obra de Deus. Mas não desista. Não desista, não, porque quando Jesus colocou aquela cruz nas costas, ele não desistiu. Porque se ele desistisse, nós não estaríamos aqui. Então, assim como ele não desistiu, assim como ele não recuou, nós também não iremos recuar, amém? Porque nós temos essa missão no nosso coração e nós vamos compartilhar de Jesus através dos nossos dons, dos nossos talentos e através da palavra de Deus que está no nosso coração, na nossa boca, para todas as pessoas. Amém? Vamos ler no versículo 37, 38 e 39 de Atos 13. Vamos lá, me ajude? 1, 2, 3. Mas a igreja que Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Hashtag Partiu missão com Cristo no centro do Evangelho. Amém? Amém? Com Cristo no centro do Evangelho. E é muito interessante quando a gente vai ler Atos, existem alguns discursos. Discurso de Pedro, o discurso de Estevão, e o discurso de Paulo, e eles começam lá. Um começa de Abraão, o outro começa lá de quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, e com um objetivo, apontar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Eles começavam de lá para mostrar e provar que Jesus era o Messias. E eles fizeram isso porque eles tinham a Bíblia, a palavra, na sua mente, na sua cabeça e no seu coração. Porque para entender o presente, às vezes a gente precisa voltar no tempo. E para falar que Jesus era o Messias, eles tinham que voltar. Ó, tá vendo? Quando aqui fala isso, quando o Abraão falou isso, quando... Então, Jesus, o Messias, que havia de vir. Então, nós precisamos falar do Evangelho, mas falar de Jesus, que mediante Jesus, a sua morte e a sua ressurreição é que temos perdão dos nossos pecados. Foi o que Paulo disse lá no versículo 38 para aquelas pessoas. Olha, a lei aponta o pecado, a lei aponta os nossos erros, mas Jesus aponta a nossa redenção, Jesus aponta a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, para aquele que se arrepende. Então, quando nós vamos falar de Jesus, nós precisamos tirar da nossa cabeça as regras religiosas. Precisamos tirar da nossa cabeça os costumes, a cultura religiosa, ou até mesmo do país. A gente não pode confundir o que é uma tradição com o Evangelho de Jesus. E eles estão ali firmes, com Cristo no centro do seu Evangelho. Então, gente, é curioso, porque muitas vezes a gente vai ouvir os evangélicos e a sua mensagem não tem Cristo. Então, como é que as pessoas serão tocadas e transformadas com esse evangelho que não tem Cristo? Com esse evangelho que tem outras coisas, mas não tem Jesus no centro. E muitas vezes evangélicos, eu estava até comentando com uma pessoa esses dias, os evangélicos, de modo geral, é um grupo que mais acusa as pessoas. Ó, você não pode fazer isso,
você vai para o inferno se você não fizer isso, e julga, você é um idólatra, independente da religião, por causa da religião que a pessoa está, você está errado, você não vai ser salvo. E ele se esquece que Jesus falou, não julguem, tá? Não pode julgar o outro, não pode falar mentira, não pode ofender as pessoas. Parece, não estou ofendendo, só estou falando que ele está errado. Mas quando você fala da maneira que você ofende a religião da pessoa, e como discípulo de Jesus, que vive o evangelho de Jesus, nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Jesus nunca chegou para as pessoas e falando, ô Daniel, está errado, vem me seguir e aprender a viver certo, larga aí esses negócios que está fazendo. Jesus conversava com as pessoas, independente da vida, do comportamento, dos hábitos que ela tinha. Foi assim com a mulher samaritana, julgada por toda a sociedade. Ele pede água, ele conversa, ele traz essa pessoa a partir de um relacionamento, a partir de um acolhimento. E nós precisamos falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Esquece regra, esquece religião, esquece cristianismo, gente. Porque o cristianismo, gente, é Jesus, 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 pronto. No centro daquilo que a gente fala, no centro do nosso evangelho, da nossa pregação, da nossa evangelização. Porque quando a gente vai falar da religião, do evangélico, do cristianismo, a gente traz uma bagagem. Não estou falando mal do cristianismo, nada disso. Eu estou falando que falar, evangelizar é mais simples do que a gente imagina. É mais simples do que parece. É só falar que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus não veio para julgar, que Jesus não veio para condenar, que Jesus veio para salvar. Amém? Amém. E que nós possamos transbordar esse amor de Deus para as pessoas. Que a gente não fique julgando a pessoa pela escolha dela, pelas decisões dela, pela religião dela. Mas que nós possamos falar de Jesus. Hashtag partiu missão, com Cristo no centro do evangelho. Amém? E é esse evangelho que vai transformar. É esse evangelho que vai fazer as pessoas olhar para você e falar assim, tem alguma coisa em você que é diferente. Né, Jair? Tem alguma coisa em você que é diferente. Jair estava compartilhando esses dias que ela chegou no trabalho novo, assim, eu tenho 1 hora de almoço, 10 minutos, posso contar, gente? 10 minutos eu almoço, como é que era? 15 eu faço devocional e meia hora eu durmo. Eu vou dormir, tirar o cochilo, né, na siesta e vou lá. No primeiro dia chegou alguém, então, Jair, sabe o que é? Eu estou passando por uma dificuldade, Jair, comendo e falando para a pessoa, então, porque Jesus, e hoje ela tem lá, né, várias pessoas na sua célula, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca entraram numa igreja, porque é isso, o crente, né, dedicado ao Senhor, ele prefere abandonar o momentinho de sono para falar de Jesus, para falar desse evangelho, que quando está na nossa vida, as pessoas percebem essa grande diferença. Por último, versículo 44 ao versículo 49, vamos lá, vamos ler juntos? No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo estava dizendo. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Hashtag missão, partiu missão, independente das reações ao evangelho. Aqui a gente tem 2 grupos, mas inicialmente a aceitação da palavra de Paulo e Barnabé foi em massa. Todo mundo curtiu, que legal,
Volta semana que vem que a gente quer ouvir de novo. É grandiosa demais essa palavra que vocês têm para nos dizer. E eles voltaram no sábado seguinte. E naquele momento, né, quando os judeus viram que tinha muita gente querendo ouvir as palavras de Paulo e Silas, eles ficaram cheios de inveja. E falaram, não está errado, nós vamos perder nosso espaço. Nós vamos perder nosso lugar. O que está acontecendo aqui? Ele vai brilhar mais do que eu? Não é possível um negócio desse? Vai crescer, eu vou ficar aqui? E aí começou essa inveja e eles começaram a perseguir Paulo e Barnabé, né? Aqui os religiosos, os líderes ali daquele momento começaram a perseguir. Então a gente precisa, independente das reações das pessoas ao evangelho, cumprir com a nossa missão. Paulo e Barnabé continuaram pregando a palavra de Deus sendo anunciada, a palavra de Deus sendo pregada, uns julgando, uns criticando, falando mal deles, e eles pregando o evangelho para aqueles que recebiam. Porque de um lado tem aqueles que não queriam, que estavam com inveja, mas do outro lado, versículo 48, ouvindo isso, os gentios, ou seja, os não judeus, alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Eles ficaram tão cheios de alegria, porque assim, apesar das oposições que Paulo e Barnabé estavam enfrentando, mas tinha outras pessoas que estavam dando glória a Deus por aquela palavra, glória a Deus por aqueles homens terem saído de tão longe, enfrentado todo um caminho difícil para pregar o evangelho de Jesus. Apesar dessas oposições e dessa rejeição daqueles líderes. Porque em Atos, gente, a perseguição não é um obstáculo para a pregação do evangelho. A perseguição foi uma propaganda. Quanto mais pessoas eram perseguidas e mortas, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Quanto mais eles eram ameaçados, mais eles eram encorajados no Espírito Santo. Essa foi a oração da igreja lá em Atos 4. Senhor, olha as ameaças que eles estão fazendo e nos dê coragem. Nos dê coragem. Evangelizar é a nossa missão. Encorajados pelo Espírito Santo, como as pessoas vão reagir não depende de nós. Se elas vão aceitar ou não, não cabe a nós. Convencer é papel do Espírito Santo. Amém. A nossa parte é pregar. Amém? Amém? Então, gente, se de um lado tem os que rejeitam, para concluir, tá? Se de um lado tem os que rejeitam, do outro tem os que aceitam. Quando a missão nasce da dedicação ao Senhor, que foi o nosso primeiro ponto, não tema a oposição. Mesmo que muitos digam não, com Cristo no centro, firme é a visão. O Evangelho é nossa direção, independente da reação. Então, hashtag partiu missão. Amém?